Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor John, do canal Química do John. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo nesse momento tão legal. Tá? Hoje eu quero conversar com você um pouco mais sobre pressão máxima de vapor. Se você não assistiu o primeiro vídeo, olha aqui embaixo a descrição e assista ele primeiro, porque esse aqui é continuidade, tá? Eu espero estar te ajudando. O primeiro vídeo nós falamos de volatilidade, nós falamos de quem é mais, quem é menos volátil, quem tem maior ponto de ebulição, quem tem menor ponto de ebulição. Então já se inscreva no canal, compartilhe. Se isso aqui faz sentido com você, já manda para alguém. Tá, vamos fazer isso aqui pulverizar. E hoje eu quero te perguntar assim, ó, forças intermoleculares interferem na pressão máxima de vapor? Um líquido ele vai ser mais ou menos volátil devido à interação que ele apresenta entre si? Sim ou não? Depois da vinheta eu te falo. Então vem aqui comigo agora. Vem, eu quero te reter aqui comigo, quero você juntinho comigo aqui nesse momento. Olha só, forças intermoleculares são importantíssimas. Na aula passada nós falamos de temperatura, né? Temperaturas mais elevadas vão gerar um quadro de PMV mais alta, quantidade de vapor maior, não foi assim? Então hoje nós vamos falar assim, ó, por exemplo, água e éter. Por que será que o éter é tão mais volátil que a água? Tem que ter alguma coisa a ver com as forças intermoleculares, de polo induzido, de polo, ligação de hidrogênio, certo? Então, olha só, o que eu preciso que você internalize aqui na cachola é o seguinte, ó, quanto maior forem essas forças intermoleculares, né? Então, por exemplo, se as moléculas fazem entre si ligação de hidrogênio, essa interação, ela é muito grande. Se a interação, se essa cola eletrostática ela é muito grande, isso faz com que a molécula ela se prenda mais ao estado líquido, entendeu? Entendeu? A sua destreza ela acaba sendo menor. O seu escape para a forma gasosa acaba sendo menor. A quantidade de vapor formado naquele intervalo é muito menor. A pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, ela vai ser menor. Entendeu? Então, quanto mais coesa, quanto maior as forças intermoleculares, menor será o quê? A pressão de vapor. Entendeu? Menor. Quantidade de vapor liberada vai ser cada vez menor. Tudo bem? Beleza? E aí é legal a gente dialogar assim, ó. Você tem água e éter nas mesmas condições, não é isso que está na sua imagem aí, ó? Certo? Olha lá, ó, na sua imagem aqui, ó. Né? E aí, olha só, do seu lado esquerdo aí, você tem o quê? Você tem água a 20 graus Celsius alcançando uma PMV de 17,5. Agora, quando você olha à direita você tem éter, né, uma substância extremamente mais volátil. Isso é muito perceptível quando você faz essa ideia da medida da PMV. A PMV dela é 442 nessa mesma temperatura. Entende? Quantas vezes ela é mais volátil? Muitíssimas vezes. Tá? E ótimo. Então, forças intermoleculares interferem, tá, gente? É lógico que em um outro momento nós vamos conversar melhor sobre isso. Lembra que você tem dipolo induzido, você tem dipolo, você tem ligação de hidrogênio. Isso tem que ser treinado, né? Porque isso envolve uma complexidade um tanto razoável. Tá, mas ali éter, você vai ver que não é uma molécula de alta polaridade, não é. Então, ele tende a ser mais volátil mesmo, ele tende a ter forças de contato menor. Agora, gente, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês é em relação à altitude. Né? É sabido que, à medida que você vai para um lugar muito alto, qual que é a tendência? A tendência ali, ó, é que a pressão atmosférica seja menor. Você entende que a coluna de ar sobre a sua cabeça, num lugar muito alto, né? Se você, olha só aqui, ó, se você pensa nesse ponto, não é? A coluna de ar que está aqui sobre a sua cabeça, ó, ela é muito menor do que, por exemplo, nesse ponto, né? Assim, ó, onde você teria aí uma coluna de ar muito maior. Entendeu? Então isso aqui é do seu domínio, né? Isso aqui não é o problema. Beleza, agora olha só. Pensa isso sobre o líquido, num lugar alto, né? Sobre o líquido, você vai ter uma pressão menor. Então a facilidade dele evaporar vai ser maior. É muito mais fácil ele evaporar aqui, ó. É muito mais fácil ele evaporar aqui do que ele evaporar aqui embaixo, ó.
é muito mais fácil ele evaporar lá em cima. Entendeu? Por quê? Porque a coluna que pressiona esse líquido é menor. Entendeu? Então a capacidade dele de escapar é muito mais fácil, né? A facilidade é muito maior. E, consequentemente, a temperatura de ebulição aqui em cima, gente, ela vai ser o quê? Menor do que a temperatura de ebulição, por exemplo, a nível do mar. Então, num lugar muito alto, a temperatura de ebulição ela é muito mais baixa, tá? E isso é significativo, porque vamos pensar o negócio. Se você for imaginar na questão do cozimento, né? Na questão do cozimento, imagina que você vai submeter um ovo ao cozimento a nível do mar e num lugar muito alto. Você entende que num lugar muito alto, a água vai entrar em ebulição numa temperatura mais baixa. Então, por exemplo, 90 graus Celsius. Então, esse ovo ele estará submetido a 90 graus Celsius. Não é uma temperatura tão alta. Agora, a nível do mar, a ebulição é só a 100. Então, esse ovo estará submetido a uma temperatura de 100. E com isso, a tendência é que ele cozinhe muito mais rápido. Entendeu? É importante que você tenha essa leitura. O alimento estar submetido a uma temperatura mais alta vai fazer ele cozinhar mais rápido. Ok? Massa? Beleza? Então lá em Simão, a temperatura de ebulição é muito mais baixa. Lá em cima é muito mais baixa, certo? Então aqui ó, ele só representou dois recipientes, né, dois líquidos, um a nível do mar e o outro lá em cima. Beleza? E tudo que nós conversamos aqui nesse momento, né, a questão de elevadas altitudes, cabe para esse cara que está aqui em cima. Ok? Aqui ó, dá para você perceber bem isso, né, um padrão crescente. À medida que você vai para um lugar mais próximo do nível do mar, né? Então a gente pode aqui, ó, marcar isso, ó. O que você pensa que é a nível do mar? Lá na praia? Não é assim? Oh, praia maravilhosa, hein, gente? Saudade! Olha só, a nível do mar, a gente sabe que a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius. Agora, à medida que você vai levando essa água para um lugar mais alto, o que vai acontecendo com a temperatura de ebulição dela? Vai caindo. Então, lá no Monte Everest, ó, a quase 9.000 metros de altitude, a temperatura de ebulição da água ali é muito mais baixa, entende? Porque lá no altão, não é isso? A pressão atmosférica ela é menor, então a ebulição ela vai ser alcançada de uma forma mais rápida, numa temperatura de ebulição menor, ok? E aí, gente, a gente pode pensar também numa situação contrária. O que seria aqui uma situação contrária? Seria a panela de pressão. Né? Se eu vou para um ambiente de baixa pressão e ali o alimento demora mais para cozinhar, então agora vamos fazer o contrário. Vamos criar um ambiente de mais alta pressão do que a nível do mar. Tá? Um ambiente que suporte 1,5 atms, que suporte 2 atms, que seja de pressão. Entendeu? Por quê? Porque num ambiente onde a pressão é muito maior do que a atmosférica, a temperatura de ebulição também tende a ser bem maior. 108, 109, 110, 111, 112, entendeu? Então, dentro desse ambiente, você vai propiciar uma pressão interna muito alta. O que vai pressionar o líquido aí é muito alto. O líquido ele vai ter uma grande dificuldade para evaporar, se for trocar em palavras mais simples para você. Se ele tem mais dificuldade para evaporar nesse ambiente de alta pressão, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição é maior. Então, gente, se você leva uma água para uma panela aberta a nível do mar, essa água vai alcançar 100 e ela vai estabilizar em 100. Você não vai conseguir extrapolar o 100 com simplesmente água, né? Vamos pensar H2O. Você não vai extrapolar esse 100, ela vai chegar em 100 e vai estabilizar. Se o seu interesse é fazer com que essa temperatura seja maior que 100, você vai ter que simular um ambiente de pressões maiores. E com isso foi criada a panela de pressão. Massa isso, né, gente? Faz o alimento cozinhar muito mais rápido ali dentro. Tá? Então, olha que legal isso aqui, ó. Num ambiente de pressão 1, tá vendo aí, ó? Num ambiente de pressão 1, né? O que você vai ter? Você vai ter uma temperatura de ebulição de 100. Agora, se você consegue simular um ambiente com uma pressão maior, você vai ter, ó, você viu ali, localizando ali, ó, uma temperatura de ebulição maior. Imagina dentro de uma panela de pressão com uma temperatura de 120 graus Celsius.
Beleza? Então, ó, a ebulição acontece a uma temperatura mais alta quando a pressão é maior que 1, como em uma panela de pressão. Ou seja, maior pressão, maior temperatura de ebulição, hein? Ebulição vai aumentando aqui. Percebe aí, ó, que no Monte Everest calcula-se, né, como a pressão lá é muito pequena, a temperatura de ebulição lá vai ser, como eu falei no slide anterior, muito baixa, ok? Olha que situação legal para te mostrar o quanto que a pressão sobre o líquido interfere. Você percebe que esse líquido estava em ebulição, não é? E aí ele não está mais, ele já não está mais em ebulição, mas eu vou reduzir a pressão sobre ele e ele voltou a ebulir. Viu que legal? Você percebeu que a pressão sobre o líquido, ela interfere decisivamente no processo de ebulição. Então esse líquido, ele aí nesse momento, ele deve estar a 100 graus Celsius. Parei de aquecer. Essa temperatura ela vai diminuir, vai para 99, vai para 98, então o líquido não está mais em ebulição. Só que como você gera uma redução drástica de pressão, a temperatura de ebulição também vai cair muito. Ou seja, na temperatura em que esse líquido se encontra ali, ele estará em ebulição, pela variação brusca de pressão sobre ele. Olha que massa isso, gente. Diminuindo a pressão, ele tende a ebulir numa temperatura mais baixa do que eventualmente os 100 graus Celsius. Legal isso ou não? Hein? A água volta a ferver, porque esse deslocamento proporciona uma queda de pressão no interior da seringa, que diminui o ponto de ebulição. Massa isso ou não? Gente, muita coisa do que eu falei hoje aqui, para você faz sentido? Faz muito sentido isso? Fala para mim. Foi legal? Foi bom? Então, por que não você comentar aqui agora? Você compartilhar isso aqui com alguém? Pergunta o que você quiser perguntar aqui embaixo. Hoje eu te falei coisas extremamente interessantes em relação à ebulição, tá? Eu espero muito que você tenha gostado demais e que você indique para todos aí. Beleza? O seu sucesso é o meu sucesso. Valeu? Tchau!